Sejam bem dispostos, bem instalados e que se sintam bem, pelo menos é o nosso desejo. Porque hoje não é fácil nós investirmos tempo em coisas que não acreditamos, porque o tempo estamos sempre a queixar que é muito pouco, não é? De maneira que se todos investimos 1 hora ou mais do nosso tempo para virmos aqui, esperemos mesmo que se estejam a sentir bem e que ao longo desta hora consigamos meditar e pensar no que está aqui a ser proposto. Foi este o desafio. Até estava a ver se estava aqui alguma cara numa palestra que eu fiz na quarta-feira, que por coincidência ou não, foi encomendada, entre aspas. Pediram-me para falar sobre a modernidade, verdades, mitos, preconceitos, etc, etc. E hoje este tema foi encomendado. Aqui nas nossas fichas de sugestões, como sabem, tem lá um campo para pedir temas para serem aqui apresentados. De maneira que este tema foi pedido. Eu sei quem foi que o pediu, está aqui, mas não vou dizer quem foi, porque temos que respeitar isso, porque nem sei se foi anónimo, mas como não sei se foi, mais vale não arriscar. Então, voltando atrás, posso aproveitar esta imagem para perguntar o que é que vos ocorre olhar para esta imagem? Nada. Ninguém quer arriscar? Eu penso que, assim, o que é mais imediato, eu penso que esta imagem dá para tirar aqui tanta coisa diferente, como disse a Daniel. É quase um mundo que aqui está, não é? Mas penso que uma das coisas logo à partida que nos salta é que nenhum de nós olha para seja o que for da mesma maneira. E nenhum de nós assente. Então aí é que é a grande diferença, não é? Nenhum de nós está nesta sala da mesma maneira. Nenhum. Estamos completamente em necessidades diferentes, estados de espírito diferentes, dias que antecederam esta noite completamente diferentes, percursos na nossa eternidade completamente diferentes, de maneira que realmente não podemos estar na mesma paisagem da mesma forma, não é? Nem a podemos sentir da mesma forma, porque cada um de nós tem um arquivo que faz com que as coisas sejam recebidas de uma forma completamente diferente. Isto para introduzir mais ou menos este tema. E vamos por aqui uma reflexão do Allan Kardec também para começarmos a entrar no espírito da palestra, digamos assim. Allan Kardec disse assim a algures: temos notado sempre que os que creem antes de haver visto, apenas porque leram e compreenderam, longe de se conservarem superficiais, são, ao contrário, os que mais refletem. Isto foi escrito em 1850 e qualquer coisa, não é? O que é que se verificava na altura, assim como hoje, mas um pouco diferente? Que entravam pelas novas associações espíritas uma leva de frequentadores novos. E esses frequentadores, assim como naquela imagem que vimos há pouco, têm reações diferentes quando têm o primeiro contacto com a doutrina. E depois ele distingue-os em grandes grupos, não é? Um deles, que ele achou que eram aqueles espíritas mais convictos, eram estes. Eram aqueles que não precisavam de ver qualquer tipo de fenómeno, não precisavam de comprovação das suas ideias, a teoria e a filosofia chegava e sobrava para se sentirem completos, para encontrarem todas as respostas e para encaixarem todas as peças do puzzle. Porque refletiam nas ideias, não é? Dando maior atenção ao fundo do que à forma, veem na parte filosófica o principal, considerando como acessório os fenómenos propriamente ditos. Ou seja,
É um pouco, no fundo, pelo que propugno nesta associação, não é? Não despromover a mediunidade, nem os fenómenos, mas, no fundo, é atribuir o papel que eles têm direito, digamos assim, não é? Existem muitas associações espíritas que podem não ter uma única atividade mediúnica, uma única atividade prática, e são menos do que as outras que as têm? Não, claro que não é? Mas isso são considerandos que vamos tentar ver mais à frente. Agora, para entrarmos no tema que nos foi proposto, convém falarmos um bocadinho sobre mediunidade. É evidente que, como normalmente aqui se ressalva, é que não se ensina nada a ninguém. Não? Nós só estamos a relembrar, no fundo, o que todos nós, mais ou menos, já sabemos. Só que, às vezes, consegue-se neste espaço físico e espiritual reflexões que, por vezes, temos dificuldades de as fazer em casa. Porque o coletivo soma aqui e empresta ao ar o ponto de rebuçado do pensamento, não é? O coletivo faz às vezes partilhar pensamentos que ajudam a chegar a reflexões mais profundas. E é evidente que também seria completamente impossível, falar sobre mediunidade numa hora. Podemos, no mínimo, no máximo, despertar curiosidade para cada um de nós, depois ir frequentar formações, estudar muito em casa, ler muito sobre esta temática, porque uma palestra, que é que são 60 minutos, não é, para falar sobre isto? Esta associação tem um curso formado, estruturado, para durar cerca de 2 anos e meio para falar sobre a mediunidade. Depois chegámos ao fim do curso, eu já tive o prazer em estar em 4 ou 5 deles, chegámos ao fim do curso e tínhamos vontade de começar novamente, porque está longe de se esgotar o aprendizado, não é? Mas, dizendo o que é a mediunidade, por palavras nossas, também cada um de nós diria de uma forma diferente. O que está no livro dos médiuns é que é uma faculdade orgânica que permite o intercâmbio de vida entre as duas dimensões, a espiritual e a material. Portanto, não é nada de místico, de maravilhoso, de abstrato, virtual. É um fenómeno orgânico como outro qualquer. E depois, quem é? Alguns poderiam pensar assim, eu não. Nem quero pensar nisso. Então, quem é que é médium? Todo aquele que, num grau qualquer, sente a intervenção dos espíritos ou do mundo espiritual. É evidente que sabemos que a melhor forma de perceber é lembrarmos que isto é dos 0 aos 100%, não é? Alguns é verdade, alguns estão nos 0,0 qualquer coisa. Até o próprio espírito protetor tem dificuldade em falar com eles, em comunicar-se com eles. Tal é a materialização da sua forma de estar. E há outros que estão nos 90 e tal, ou seja, vão a conduzir até se desviam dos espíritos. Tal é a permanência e a frequência com que estão em intercâmbio com o mundo espiritual. Estão constantemente a interagir nessas duas dimensões de vida. Agora, depois cada um é que irá fazer a sua reflexão para ver se é, até se normalmente utiliza-se a expressão eu sou médium quando sou médium ostensivo. Ou seja, quando é evidente, quando é frequente, quando o fenómeno não é incipiente, é produtivo e tem algum sumo, etc. Porque senão vamos sendo médiums aqui e acolá. O outro caso não, é quando somos tocatulá com a mediunidade. Ainda para ressalvar um bocadinho,
estes assuntos, convém lembrar algumas confusões que por vezes ouvimos e que, sem querer, às vezes podemos nos distrair e contribuir para a confusão. Não é o nosso caso, nenhum dos que está aqui presentes, mas não se perde nada se fizermos uma resenhazinha sobre isto. Sabemos que também se confunde muito espiritismo com mediunidade. Não se devia confundir, não. São duas coisas completamente distintas, mas confunde-se. Alguém que é médium dizem logo que é espírita. Anda nessas coisas, não é? Ou no espiritismo tem que haver mediunidade. Nem uma coisa nem outra está correta. São duas afirmações completamente ignorantes, não é? Espiritismo, como nós sabemos, é uma doutrina, é esta doutrina filosófica com bases científicas e depois tem decorrências ético-morais, não é? É um corpo filosófico. A mediunidade serviu como uma ferramenta para chegar a algum dos estudos que constituiu essa doutrina só. Mais nada. Não tem nada a ver com o seu próprio edifício. Pode acontecer muitos casos de espíritas que nunca tiveram qualquer contacto com nenhuma reunião mediúnica, que não são médiuns ostensivos e são espíritas muito esclarecidos, muitíssimo esclarecidos. E depois temos a mediunidade que já lembramos o que é. É uma faculdade orgânica que reside no perispírito e que tem um desdobramento no corpo físico e que depois produz uma série de fenómenos que vamos ver mais à frente alguns. Confunde-se também muito mediunidade com medionismo. Aqui é que convém nunca contribuirmos para esta confusão, não é? Sabermos muito bem qual é o objetivo da mediunidade. Deus criou esta faculdade, tinha um objetivo divino, não é? Perdoe-se esta repetição, mas é verdade. Se tinha um objetivo por qual ele dispôs desta ferramenta, sempre que desvirtuamos esse objetivo, considera-se que estamos numa prática mediúnica em termos de incumprimento com o objetivo divino, não é? E depois confunde-se imenso animismo com mediunidade. Aqui é que é preciso estudar mesmo muito mediunidade e muito de animismo para ver onde é que está a fronteira dos dois, porque existem fenómenos que são quase iguais. É impossível identificar e diagnosticar no médium um fenómeno, por exemplo, a diferença entre a clarividência e a evidência. Não é? Temos que ter muitíssimos elementos, muitíssimos dados para chegar à conclusão que não é um fenómeno anímico, é um fenómeno mediúnico. E muitas das vezes só o próprio é que pode chegar a essa conclusão. E por vezes já estamos numa pequena conversa de meio minuto a dizer assim, não, tu és médio, isso é mediunidade. E estamos a dizer uma asneira muito grande. E estamos a levar a conclusões precipitadas do próprio e para ajudar no processo da sua educação mediúnica do indivíduo. Este senhor é muito conhecido, não é? Estava muito na televisão aqui há uns 20 e tal anos, ou 30. Uri Geller era o rei dos fenómenos anímicos em direto. E depois, mesmo quando estamos a lidar um pouco com os fenómenos mediúnicos, ou então, mais uma vez, o exemplo das conversas que vamos tendo com os nossos amigos, familiares, que nos procuram, até sabem que nós somos espíritas, têm uma dúvida, aconteceu isto, aconteceu aquilo. E uma das coisas mais importantes para termos sempre à superfície a lembrarmos-nos é o quanto nós emprestamos às comunicações, não é? Se tiver aqui um espírito para se comunicar através de dois médiuns presentes, a comunicação do primeiro não vai ter nada a ver com a do segundo. Há sempre um crivo e um acrescento da sua própria personalidade e do seu próprio aparelho mediúnico. Ao contrário, podemos produzir fenómenos 100% anímicos, não é? Imensos deles.
Depois também, sempre que estudamos mediunidade, é fundamental estudar muitos pontos associados aos espíritos. A escala espírita é fundamental, não é? Por vezes esquecemos-nos, até nos esquecemos aqui na Terra, não é? Quantas vezes se ouve a frase: olha, vivi contigo uma vida inteira e conseguiste me enganar. Ao fim de 30 ou 40 ou 50 anos, eu não sabia que tu eras assim. Ou mais. Então, vejam a facilidade dos espíritos para nos enganarem, ainda é muito maior, nós nem sequer os vemos a maior parte das vezes. Não é? De maneira que convém não sermos ingênuos, nem anjinhos, que ainda é pior. Não é? Ter sempre presente que, lá por serem espíritos e falarem com palavras bonitas, não quer dizer que sejam sérios e que sejam honestos. E acontece imensas vezes de haver planos subtis para nos irem iludindo para chegar a um objetivo menos positivo. Estarmos sempre atentos a isso. E sabermos minimamente o que será um espírito, como é que é a vida no mundo espiritual, como é que eu vou interpretar a mensagem de um espírito se eu não tenho muito bem a noção do que será aquilo, como é que se sente uma pessoa que está desencarnada, quais são as dificuldades, as sensações, os tipos de sofrimentos, de alegrias que lá se passa, para eu somar 2 mais 2 da comunicação. E depois também seria muito importante estudarmos muito física. Para percebermos como é que funciona um fenómeno de mediunidade, tem que se estudar física, não é? Os fluidos, os estados da matéria. Só assim é que nós temos uma pequena noção do que é que está a acontecer naquele momento. O que é que eu estou a emprestar, o que é que eu estou a fazer, o que é que eu posso fazer melhor, o que é que foi necessário fazer de trabalho prévio durante muito tempo que antecedeu aquela reunião para que isto esteja a funcionar bem, o que é que eu estraguei, não é? Por exemplo, nós neste momento podemos estar todos aqui a pensar nisto e a acrescentar ao espaço momentos de reflexão. Mas se tivesse aqui mais de metade da plateia a pensar em desestabilizar, estava tudo estragado, o ambiente era completamente diferente. Se numa reunião de desobsessão ou de intercâmbio mediúnico estiver 2 ou 3 elementos conflituosos e polémicos e irritadiços, etc., tem a ver com o fluido cósmico universal, está tudo estragado. Daí que muitas vezes os espíritos não se conseguem comunicar e acabam por se afastar daquele grupo porque o grupo não faz a sua parte. Dentro do fluido cósmico universal temos o perispírito. Lá está. Como é que se vai falar de mediunidade quando hoje nem sequer se vai falar do perispírito? É impossível. No curso complementar falamos do perispírito durante 4 ou 5 ou 6 meses, não me lembro, e não se falou nada sobre perispírito. Há cientistas que estão a estudá-lo há mais de 40 anos e já não sabem nada sobre ele. Um médico estuda o nosso corpo físico, não sei quanto tempo dura, uma formação de medicina, mas se calhar 5, 6, 7 anos, não faço ideia. E depois tem que estudar para o resto da vida se quiser ser um médico mais ou menos. E continua sem saber tudo sobre o corpo físico. E é um corpo relativamente simples, comparado com o perispírito, que é um corpo muitíssimo mais complexo. Como é que funciona este corpo? O que é que acontece? Quais são as suas características associadas à mediunidade? Porque depois tem muitas mais, não é? Como um corpo eletromagnético, é uma fonte fluídica permanente. O que é que eu, o espírito, tenho que fazer para que, naquele momento, o perispírito esteja a contribuir para aquela comunicação, etc, etc. Dentro também do fluido cósmico universal, o princípio vital. Como é que eu devo administrar a minha energia? Como é que eu devo poupá-la? Como é que eu devo me tornar estanque nas comunicações ou em qualquer outra situação da vida? Como é que eu me posso tornar imune a uma influência? Há quem se queixa. Estive ao telefone com aquela pessoa, fiquei de rastes, não é? Porque não sabes que estava ao telefone. Nós não temos que estar vulneráveis em termos psicológicos nem espirituais, por exemplo, numa comunicação mediúnica.
E vamos lembrar um velho acetato que nós tivemos aqui muitos anos, que acho que ajuda-nos a lembrar o básico. Reparem, chegámos ao ponto da humanidade, desde há 100 e poucos anos atrás, em que a humanidade está a deixar de ser animal para começar a ser espírito. Nós, só há 100 e poucos anos, é que podemos pensar noutras coisas que não a sobrevivência. Portanto, a humanidade está a poder pensar, por exemplo, na espiritualidade, por exemplo, nas artes, por exemplo, em conhecer-se. Está a deixar de viver para o corpo e a viver mais para o espírito. Isto é um processo que vai durar algum tempo, alguns séculos, se calhar. Mas só agora é que a modernidade pode estender-se às massas. Porque enquanto que nós pensarmos que somos isto e que temos uma alma, está tudo errado. Agora a humanidade está pela primeira vez a pensar que eu sou isto e neste momento tenho isto. É completamente diferente. Só que a maior parte de nós sai daquela porta e esquece e volta a pensar, eu sou isto e a minha alma, não sei lá o que é isso, não é? E está o caldo todo entornado. Volta a pensar como um corpo e limita toda a sua existência a uma porta muito mais pequeninha, uma sala muito mais pequeninha. E aqueles que pensam nisto de uma forma natural é um médium a 110%. Não é? Ao contrário, o outro é um médium, não sabe o que está ali a fazer, não sabe ligar o aparelho e desligar, etc, etc, etc. Tem lógica, não é? O mundo todo é isto, é energia. Até esta sala que parece física, parece muito dura, parece uma matéria sólida. Se aproximarmos o microscópio eletrónico aqui, já só vemos eletrões e átomos e não sei o que mais. Não é? Isto é energia condensada. Todo o universo é energia. Nós depois é que ainda vivemos muito atrofiados e pensamos que isto é assim. Mas como dizem os cientistas, tudo o que nós vemos não é. Tudo o que nós não vemos é. Não é? É o que eles dizem, é completamente ao contrário. E nós passamos às vezes 70, 80 anos só a olhar para o espelho e não vemos para além do espelho. E não vemos que nesta sala, neste momento, está a acontecer imensas coisas, não é? Há um monte de projeções nesta sala, um monte de salas diferentes, de acordo com os estados da matéria e de acordo com os graus de vibração. Portanto, temos que nos permitir muito mais tempo e muito mais momentos naquela condição. Temos que investir em ter uma vida mais predominantemente espiritual. E então, como nós somos qualquer coisa, ali está ali uma centelha, uma luz, é evidente que nós só vamos chegar ali àquela condição daqui não sei quanto tempo. Muito, muito, muito tempo. Para já todos ainda temos perispírito. Quando vamos para a dimensão espiritual ainda temos esta aparência, quase igual, muito parecidos. E só é possível este comunicar-se com este porque existe este intermédio e existem estas formas de comunicação, porque senão era completamente impossível. E às vezes, quando estamos a dormir, é que ele vai a viajar e de repente, num espaço de 2 segundos, se regressa ao corpo, não é? Sentimos isso. Quem ainda é espírita há pouco e espiritualista há pouco tem muita dificuldade em imaginar o que é um espírito. Fica este exercício. Quer saber o que é um espírito? Olhe para um corpo sem ele. O que é que falta ali? Falta tudo. Isto é um cadáver, é um monte de células mortas que se vai decompor. O espírito já foi, já era. Nós somos uns pássaros que depois libertamos da gaiola e já vamos. Já está a ficar azul. Não sei há quantas horas foi. Não sei há quantas horas foi, mas já está a ficar azul. Impressiona aquilo, não? E então muitas vezes temos pessoas que nos procuram
e fazem esta pergunta. Ou alguns de nós já a fizeram. Realmente, se calhar sou mesmo médio, e agora? O que é que eu faço? O que é que alguém pode fazer por mim? Não é? Normalmente as pessoas chegam aqui e dizem para fazermos por elas. Se possível, ficam em casa e mandam um familiar. Ainda é mais fácil. Ou então, tenho que trabalhar. É melhor, porque senão não sobrevive, não é? Mas não é esse trabalhar que normalmente se pergunta. Se tenho que trabalhar no centro espírita, ou ainda pior, tenho que trabalhar e desenvolver a mediunidade, são muitas confusões que nos assaltam no início, é legítimo isso acontecer, mas que é obrigação de uma associação, quando tem uma reunião de atendimento, saber esclarecer direitinho. No fim destas perguntas, há aqui um desabafo do Divaldo que diz assim: onde é que leram isto, pelo amor de Deus? Se eu pusesse ali Luís Pinto, vocês não ligavam nada. Assim o Divaldo é melhor, não é? Eu concordo com ele. Porque, infelizmente, aquelas perguntas têm respostas positivas em alguns sítios. E porquê? Porque o nosso país passou por mais de 50 anos de ditadura onde havia uma religião oficial. Cerca de 2 gerações cresceram no espiritismo, que não era espiritismo, no mediunismo, de uma forma empírica. Faziam o que sabiam, faziam com boas intenções, é verdade, mas não chega, não é? Não havia acesso aos livros, não se podia fazer uma palestra, não se podia fazer um curso, não se podia falar sobre isto, etc. De maneira que se cresceu e se fizeram algumas coisas muito longe da doutrina, daí o desabafo do Divaldo. O que parece ridículo para ele, em alguns sítios, é normal fazer-se. E então nós poderíamos perguntar, em qualquer tipo de trabalho, seja profissional, trabalho como ocupação útil, onde eu estou a colaborar em algum tipo de atividade, é legítimo eu ir fazer qualquer coisa desconhecendo totalmente essa atividade? Quanto mais complexa ela for, mais impossível é isso de acontecer. Não é? Por exemplo, tem aqui o caso de um laboratório. Sabemos que hoje as profissões são muito mais complexas que no passado. No passado existiam meia dúzia de funções, não era? Eram os ferreiros, eram os lavradores. Está há 200 ou 300 anos atrás, havia um nicho. Havia uma minoria onde tinha algumas profissões mais nobres, digamos assim, e o resto havia 3 ou 4 profissões diferentes. Hoje existem milhares de profissões. Cada uma delas tem que estar constantemente a acompanhar a velocidade das coisas para não se perder o comboio. Tem que se estudar muito, tem que se atualizar, e não é para assustar, é bom que seja assim, não é? Na atividade mediúnica é exatamente igual. Como é que eu posso chegar a uma associação, entrar dentro de um laboratório mediúnico e ir trabalhar? Eu nem sequer sei o que é um espírito, às vezes, nem sequer sei o que é mediunidade, nem sei o que é que se deve e pode dizer a um espírito, se ele está-me a enganar ou se não está, o que é que eu faço para não ser afetado em termos de saúde com aquela atividade, milhentas de coisas. Como é que é possível alguém entrar e começar a colaborar numa associação ou num centro qualquer, desconhecendo totalmente isto? É brincar completamente com o fogo. E é ser um péssimo colaborador e responsável. Seria como eu procurar um terapeuta que não tivesse formação ou que fosse um péssimo terapeuta. Isto porquê? Porque mesmo agora, lembrando mais ou menos o que acontecia há muito pouco tempo atrás, 30, 40 anos havia um número muito menor de médicos em Braga, não é? Hoje existem muitos mais médicos. Qualquer um de nós hoje, quando vai a um médico, procura colher informações, se ele é bom, se não é. E mesmo depois ainda vai ouvir uma segunda e uma terceira opinião, por vezes. E até vamos à internet pesquisar, porque não nos chega que nos digam que é assim. A mediunidade também é assim. É igual. É exatamente igual.
A equipa espiritual procura a qualidade do trabalho e a qualidade, se nós estamos a fazer a nossa parte, se estamos a estudar ou não. Se não, temos uma equipa espiritual de acordo com o nível, o somatório dos esforços daqueles elementos. Não é? Como em qualquer coisa. Como em qualquer coisa. Então, a mediunidade para que é que existe? Já que nós somos todos portadores desta faculdade, para que é que ela foi criada? Deus criou a mediunidade principalmente por duas razões fundamentais. Primeiro, provar ao homem, à humanidade, que a mortalidade é uma realidade. E consegue-se, não é? Segundo, contribuir para a sua evolução individual e coletiva, porque acaba por forçá-la. Porque nós, quando somos portadores de uma mediunidade ostensiva, das duas uma, ou pegamos mesmo naquilo e temos mesmo que arregaçar as mangas, ou então somos trucidados pela inércia. E depois ouvem-se também muitas expressões que umas são mais corretas e outras menos corretas. Por exemplo, vamos formar um médium. Depende do contexto, não é? Porque podemos pegar numa palavra e até não está mal, mas depois, normalmente, qual é a carga dessa palavra nessa atividade? Dizemos normalmente que só se aceita formar um médium num tipo de mediunidade, que é na mediunidade escrevente. Como exige muito treino, muita repetitividade e muita agilidade e fluência, tem alguma lógica, neste caso, treinar, digamos assim. Mas é só neste caso. Utiliza-se muito mais vezes esta palavra, e aqui é que é um dos maiores perigos. Então eu vou ter que desenvolver a minha mediunidade. Eu já sou médium, tal, tenho que desenvolver esta coisa. Mais uma vez, poderia estar certo, desde que explicasse o que é que vai fazer. E nós dizemos, está bem. Mas normalmente não é isso que está associado a esta palavra. O que deve ser feito é educar a mediunidade. Porque a palavra educar, o que é que implica? O que é educar? Educar é despertar as aptidões naturais de alguém. Não é isso que se passa na escola, mas vamos imaginar. E também não é função da escola, é dos pais, não é? É despertar as qualidades naturais, as aptidões naturais do médium, despertá-las e depois orientá-las. Não é forçar nada, nem tipo saca-rolha, chegar ali e vamos rápido, porque senão começa a ter problemas se não fores trabalhar e não sei o que mais. Portanto, vamos a educar. É muito diferente de desenvolver. Se nós conseguirmos educar a mediunidade, teremos um médium sereno, natural, confiante, seguro, equilibrado. Se fizermos o contrário, desenvolvermos, que existem técnicas muito complexas para desenvolver a mediunidade, aventurar-nos a brincar com mecanismos melindrosos, ultrassensíveis, iniciando-se um processo forçado tipo saca-rolhas que pode descambar na sobreexcitação da imaginação, traumas, receios, obstáculos conscientes e inconscientes. Portanto, não é um processo por opção, parece que é um processo por obrigação. Mesmo quando parece que nem sequer chegou a hora e já estamos a criar mecanismos prematuros para iniciar esse processo. É isto que se pretende, é calma, tranquilidade, cada coisa no seu tempo e à velocidade certa. Mas vamos ser mais chatos ainda. O que é isso de educar? Como é que se consegue educar a mediunidade? Vivendo. Não vamos complicar, é como outra coisa qualquer mais uma vez. Não é? Porque se nós somos um espírito, não podemos trabalhar a mediunidade, temos que trabalhar tudo, um todo, isto é um todo sempre. Porque eu posso até trabalhar a mediunidade, mas eu posso ter imensos problemas como espírito. Nunca serei um bom médium. Completamente impossível. Completamente. Daí que eu tenho que viver de uma forma integral e de uma forma espiritual, trabalhar todos os campos. Se trabalhar todos os campos, eu vou ser um médium completamente tranquilo e aquilo vai caminhar de uma forma estruturada, equilibrada.
subtil. Isto não quer trabalhar. Mesmo que nós não queiramos ser médiuns, mesmo que eu não invista tempo nisso, deixo andar, eu deixo andar, a bem ou a mal as coisas vão-se fazendo. Claro que nós, como não gostamos de sofrer, queremos logo pegar as coisas na hora certa, não é? Com a velocidade certa. Mas, de uma maneira ou de outra, isso vai acontecer. A humanidade vai ser média no seu todo. Isso é inevitável. E não adianta não acreditar. Isto é como não acreditar. Eu não acredito nos espíritos. Não é por causa disso que eles deixam de existir, não é? Ou na imortalidade da alma. Ainda mais um bocadinho chato. Educar como? Educamos. Outra coisa é que, além de normalmente poder acontecer, de pedirem para fazerem as coisas por eles, ainda por cima querem rápido. Que seja rápido, não é? E não se pode enganar, tem que se logo dizer as duas coisas logo assim de chofre. Primeiro, é o próprio que tem que fazer, e segundo, é para sempre. Não é para esta vida, é para sempre. Não é? Isso não é uma ilusão, que estamos a dizer. Lembram-se há pouco, quando falámos no médico, o médico é um pequeno exemplo, muito fraco, como exemplo, não é? Ou seja, isto, se é uma faculdade nossa, se eu sou um espírito eterno, como qualquer outra coisa, isto pode evoluir quase até ao mais infinito. De maneira que eu vou ter muito que evoluir. Vou descobrir coisas que nem sequer imagino hoje que possam existir sobre a mediunidade e outras coisas. Temos que nos educar como seres integrais, educar todos os comportamentos e interações, despertar a consciência, equilibrar a intelectualidade com a moralidade, potenciar os sentidos. Como dizia o Divaldo também numa palestra, nós até podemos ser mais ou menos bonzinhos e tal, mas basta uma coisa falhar, basta não sermos integrais. Por exemplo, eu ainda não consigo ser equilibrado no sentido constante. Tenho muitos picos ao longo do dia. Tanto estou ali um ser porreirinho mesmo, agradável, simpático e não sei o quê, como de repente já estou aqui a dizer mal do colega, aqui estou a insultar ao volante não sei quem, ou olhar não sei para onde, aqui já estou a ler um livro fixe e tal, não é? E os espíritos mais evoluídos um bocadinho do que nós são muito mais constantes. E os um bocadinho mais evoluídos, o que é que acontece? Não têm um dia mau, não têm um minuto mau. O vocabulário é invulgarmente sublime. Não têm um pensamento que descama numa palavra agreste. São permanentemente equilibrados. E estes picos que nós vamos tendo ao longo do dia é que fazem com que nos aproximemos das influências que às vezes podem durar dias, semanas, meses e uma vida inteira ou vidas inteiras. E isto de potenciar os sentidos é um bom exemplo, porque mesmo aqueles que ainda estão a dar os primeiros passos ou que ainda têm uma característica comum da mediunidade, que é a mediunidade sensitiva, é por aí que começa. E é por aí que tiramos grandes dividendos logo à partida. Quando começamos a pensar nisto tudo, a investir tempo nisto, em viver mais como espíritos, toda a nossa vida se modifica. Todos os momentos começam a ter muito mais qualidade. Há alguns que passam por esta paisagem e calcam isto tudo. Vão-se embora, passam e não se lembram, nem se verificaram, nem viram nada. Outros passam por aqui e nem sequer põem o pé em cima. Param, ajoelham-se para cheirar as flores, sentem a energia da terra, ouvem os sons, param no tempo, ficam ali, quase cristalizam aquele momento. É a diferença entre apanhar tudo que está no ar, até em termos mediúnicos, porque muitas vezes há aqui assembleias de espíritos que se reúnem nestes lugares muito bonitos e nós nem sentimos isso, não é?
Isto é um pequeno exemplo de muitas coisas que podem mudar na nossa vida se aproveitarmos a mediunidade para estas coisas. Outro exemplo que poderíamos dar, a música. Não é ouvir música. Eu ia dizer ouvir música toda a gente sabe, mas nem assim é verdade, não é? Mas sentir a música. Quando quase que vestimos a nossa melhor roupa para nos sentarmos na cadeira ideal, no sítio ideal, na luz ideal, no momento de concentração ideal, para sentir a música. Sentir a música, sentir nas cordas da alma, não é? Fazer com que a alma vibre. Se nós conseguirmos fazer isso com muita intensidade e muita qualidade, há espíritos que vão se aproximar de nós para tornar aquele momento mágico. Se eu for médium para me permitir sentir aquilo, toda a minha vida muda em montes de pormenores e montes de momentos. Portanto, a mediunidade não é só para comunicar com os espíritos, é muito mais do que isso. É também para intercambiar com o mundo espiritual no seu todo. Por exemplo, uma das coisas que nós gostamos mais é, numa conversa importante, saber escolher a palavra certa no momento certo. Muda uma vida, não é? Se estivermos em sintonia, essa palavra é-nos muitas vezes soprada ao ouvido sempre que for necessário, sempre que merecermos, sempre que nos estivermos preparados para isso, etc. Por exemplo, quem está aqui deste lado, se estudar, as ideias fluem com muita facilidade. Se não estudarmos, ou se não nos prepararmos, ou se não... ninguém nos ajuda. É como aqui, é como outra coisa qualquer da nossa vida. Desde que façamos a nossa parte, desde que nos ponhamos a jeito, desde que pensemos nisto tudo, as coisas vão acontecer com muito mais intensidade. E depois só o simples facto de sabermos que a mediunidade não é privilégio, porque antigamente parecia, não é? Há uns séculos atrás parece que Deus tinha filhos, como é que é? Os filhos pródigos e os enteados, não é? Mas nada disso. É apenas porque alguns já tiveram mais reencarnações ou porque se têm esforçado um bocadinho mais e têm vivido mais como espíritos, já chegaram lá há mais tempo. Isto não é uma aplicação para smartphone, em que eu vou ali ao mundo espiritual e faço uma aplicação no perispírito. Não, é uma evolução natural que nós estamos a atingir. Educar ainda de forma sistematizada. Depois tenho mesmo que, e quero, que estudar, de preferência em grupo. Como dissemos há pouco no exemplo da palestra, do estudo coletivo ou individual, um grupo de estudo da mediunidade é muito mais completo do que se fizermos em casa. É muito importante em casa, mas a partilha de ideias torna o curso muito mais rico do que se fizermos individualmente. E depois também na parte prática, etc. Depois a própria equipa espiritual é lógico, não é? É mais fácil constituir-se uma equipa espiritual para um grupo do que eu ter o privilégio de ter uma em casa. É evidente que isso também pode acontecer, e acontece, não é? Mas é mais fácil e tem mais lógica. Por exemplo, existe aqui esta associação. Se houver um cuidado com todos os trabalhos, a equipa espiritual vai se mantendo com algum nível, com bom nível. É evidente que depois das atividades várias, tem o seu próprio acompanhamento. Se os alunos não estiverem a fazer a sua parte e se estiverem a perturbar e não fazerem um trabalho de ambiente, etc., pode falhar aquela atividade em especial. Mas em casa isso é muito mais fácil de acontecer, porque em casa normalmente não temos cuidados, ou tanto cuidado. Existem casas que são muito protegidas, que não entra lá um espírito porque tem protetores mesmo e barreiras magnéticas, mas existem casas e apartamentos que são autênticas autoestradas de espíritos. Nem um semáforo lá sequer. Não é? Ali aquilo é uma confusão de entradas e saídas e de perturbações que não tem qualquer tipo de proteção espiritual. Evangelho no lar, tem a ver com o que estávamos a dizer.
e a reforma íntima. Isto é que é o mais importante. Como tudo, mais uma vez, não é? É o que nós todos sabemos. Que é a reforma íntima do médium. Começa logo pela disciplina. Lembrando, não é disciplina militar, é disciplina fraterna. É aquela disciplina necessária, mas que tem sempre um momento primeiro de conversa. Vamos chamar a atenção para aquele colaborador para lhe explicar que não tem nada a ver com ele, mas o que ele fez, se calhar, não é muito bom para aquela reunião, coisa assim do género. Por exemplo, já é a terceira vez que falo no Divaldo, mas esta semana ouvi alguns vídeos dele e estou-me a lembrar. Na Associação de Divaldo, uma pessoa que falta 2 ou 3 vezes sem justificação é expulsa da reunião de desobsessão, do intercâmbio mediúnico. Ou se chega atrasada 3 vezes sem justificação é expulsa também. Porquê? Porque não se pode brincar. Está em causa uma qualidade de trabalhos e o esforço dos outros por um ou dois que não têm tanto rigor e tanta disciplina. E depois, normalmente, quando não temos disciplina numa área, toda a nossa vida é indisciplinada. E a indisciplina gera uma casa mental desarrumada. A casa mental desarrumada gera muita coisa. E normalmente temos muitas dificuldades de concentração, de orientar o pensamento, etc. E numa reunião de desobsessão é muito complicado. Já falamos nisto. Temos que ter muita paciência. É um processo demorado. Paciência com os espíritos, perseverança, boa vontade, humildade, serenidade e equilíbrio emocional. Se um espírito nos insulta, eu não vou a ficar com vontade de dar 2 bofetadas, não é? Normalmente instala-se-nos o verniz quando alguém nos coloca, nos liga à terra. Não é? Às vezes estamos com falinhas muito bonitas, muito polidas, etc. E o espírito diz assim: quem és tu? Que ainda há bocado em casa estavas a fazer isto. Não é? E nós ficamos assim. Eu esta semana andei contigo e tu afinal não és nenhum bom exemplo. E vida espiritual. Então, cada ser aspira a psicosfera moral que produz, vivendo o clima mental que prefere. Nós até quase que nos auto-obsidiamos. Como temos um campo energético que nos rodeia, de acordo com o somatório de todos os pensamentos que vamos tendo ao longo do dia e da vida, eu acabo por aspirar a toda aquela atmosfera mental e acabo por me obsidiar a mim mesmo. É um turbelinho de ideias. Não me posso queixar que se me dói a cabeça, ou se tenho uma obsessão, ou se não sei o quê. Sou eu, a máquina está a produzir aquilo tudo. Não é um processador constante que está a emprestar no meu campo energético, no meu lar, neste caso, nesta sala, etc. Somos autênticas chaminés. Por isso que às vezes, quando nos aproximamos de alguém, podemos logo sentir muito calmos ou desconfortáveis. Há ali qualquer coisa que, não é? Sente-se isso, é um campo energético que rodeia todas as pessoas. E um lar é o somatório daqueles 3 ou 4 campos energéticos, ou 2, ou 1, ou o que for. Se há muitas discussões, se há muitos pensamentos atribulados que se vão somando naquele lar e depois aquilo é o resultado. Quais são as qualidades que atraem os bons espíritos? Bondade, simplicidade do coração, amor ao próximo, desprendimento das coisas materiais. É simples, não é? O problema é fazer assim numa linha certinha. E quais são os nossos problemas que os afastam? Os bons. Orgulho, egoísmo, inveja, ciúme, ódio, cupidez, sensualidade e apego à matéria.
Depois, só para lembrar alguns pontos influentes, que não se vai falar, como é evidente, a influência moral do próprio e a influência do meio. Lembra-se que falámos há pouco, eu até posso ter feito um trabalho mais ou menos razoável, preocupei-me antes de ir para a reunião, o dia todo, a semana toda, só que o meio, há ali mais 2 ou 3 que não fizeram a sua parte e está tudo estragado. Não é? Se podem ou devem evocar os espíritos, se há exceções ou não, quais são as perguntas que se podem fazer, poder pode-se tudo, que se devem fazer, como é que se identifica um espírito e os doutrinadores, talvez uma das funções mais difíceis que se pode desempenhar. E depois há um campo que até parece, numa interpretação assim mais rápida, que há alguns perigos, por exemplo, de estarmos numa parte prática do espiritismo, de uma associação espírita. Parece que, por exemplo, eu estarei mais sujeito a ser obsidiado, por exemplo, ou a mediunidade afetar-me de alguma forma, ou eu sair acompanhado com espíritos, qualquer coisa assim do género, normalmente que se pode associar. É evidente que os espíritos, e nós sabemos que facilmente se refuta esta ideia, não é? Isto acontece com todos, quer sejam espíritas, quer não sejam espíritas, quer sejam médiuns, quer não sejam, quer pensem que são ou que não são, não interessa para nada. Eles andem aí, como se costuma dizer, na mesma para todos. O que é que acontece? A mediunidade, ao contrário, é que é uma excelente ferramenta para, de alguma forma, eu detectar um pouco antes do que quem não a tenha consegue. Se eu tenho sensibilidade, a tal sensibilidade associada à mediunidade, eu posso, talvez, detectar uma presença, uma mudança de estado mental assim estranha, não é? E se não tiver mediunidade, eles já estão a fazer o trabalho há algum tempo, eu só me apercebo tarde demais. Portanto, a mediunidade não é nenhum problema, antes pelo contrário. É uma excelente ferramenta para eu me precaver com uma antecedência maior. É evidente que quando entramos em contacto com a doutrina, e se estivermos vigilantes, não é preciso ter a mediunidade, porque identifica-se um sinal com muita antecedência. Mas se formos médiuns, melhor. E mais, dizem os espíritos, não foram os espíritas que inventaram os espíritos, ou que fizeram com que houvesse espíritos. Ao contrário, foram os espíritos que fizeram com que hajam espíritas. Portanto, nada de confusões. Não é? Não há que ter qualquer tipo de receio que não tem fundamento nenhum. Até um ateu pode ter aí uma fila deles atrás, pensa lá por ser ateu que está imune, não é? E depois foi pedido para fazer, isto indiretamente já foi feita uma abordagem a este ponto, não é? Além disto que acabámos de dizer, será que a mediunidade pode estar associada a algum tipo de distúrbio mental? É evidente que os distúrbios mentais, alguns de nós conhecem, ou já teve, ou tem, e ainda bem, porque eu acho que a normalidade não existe. Não existe esse estado, não é? Ninguém é normal e ainda bem. É um sinal. Mas existem alguns estados um pouco mais disfuncionais, digamos assim, se é que se pode dizer assim. Muitos que nós conhecemos, depois tem aqui reticências, que são muito comuns e em algum momento ou noutro passou por nós, ou ainda faz parte de nós, e ainda bem que nos faz crescer. Mas até parece que às vezes a mediunidade catapulta ou pode catapultar um estado de transtorno mental. Eu penso que já acabamos de responder anteriormente, não é? Lembram-se que dissemos até agora, ou seja, eu sou um espírito e aquilo é uma faculdade. O problema está sempre no espírito, não tem nada a ver com a faculdade. Se a faculdade é um mecanismo igual para todos, o problema está no portador. Porque é que há um médium sublime
que vibra com a mediunidade e está a aumentar constantemente a sua qualidade de vida por causa também da mediunidade, e há outro que sofre imenso com a mediunidade. Não tem nada a ver com a faculdade. Tem a ver com o seu portador, tem a ver com o seu déficit, com o seu abandono da própria faculdade, ainda não parou para trabalhar, tem a ver com uma expiação qualquer, porque todos nós estamos mais ou menos num padrão evolutivo em que trazemos várias coisas para acertar. E muitas vezes está na área da mediunidade. Muitos de nós fomos detratores, fomos perseguidores de médiuns há séculos atrás, fomos os inquisidores, etc. E agora estamos a acertar de uma forma pedagógica, porque às vezes só sentindo mesmo na pele algo mais forte é que fica lá enraizado esse mecanismo que para a próxima, eu não sei muito bem o que é isto, mas respeito, tal, não é? Não sei porquê, mas porque já aconteceu qualquer coisa que me faz ter estas respostas. Então, é isso, não é? O que interessa é trabalhar o todo, que a mediunidade depois vai funcionar perfeitamente. Depois há os grupos que se dedicam a esta prática. Muito estudo, muita análise, e há uma coisa que se pede, que esteja ausente destes trabalhos, o melindre. O melindre é das piores coisas que pode haver. É alguém ficar com o orgulho ferido e ficar com uma antipatia pelo que está ao lado, porque os espíritos jogam muito com isso, não é? O segredo, como em tudo, mas nestas reuniões é fundamental, harmonia. Temos que nos dar perfeitamente bem, muito bem. E não haver qualquer tipo de melindre. Não vai quebrar. Eu hoje não gostei do que tu fizeste, ou acho que não gostei, mas não tem nada a ver contigo. Foi o que tu fizeste hoje, há bocado. Então, a mediunidade não gera desequilíbrios. Os desequilíbrios é que geram mediunidades desequilibradas. Não é? DF. Eu até parece que eu sou um fã. Não é? Um bocadinho. Por exemplo, este jovem, se um dia vier a ser médium ostensivo, vai ser um médium espetacular. Eu, se fosse espírito, queria-me comunicar através deste médium. Não é daqueles sérios, estão sempre ali, parece... Não vale a pena, não é? Dar esse tipo de adjetivos. Este é um médium, no futuro, espetacular, alegre, feliz. A doutrina espírita tem uma bandeira enorme para defender a alegria. Se um espírito não for alegre é porque não percebeu a mensagem ainda. Ele não a sentiu. Ele não se identificou com a matriz. Não é? E agora, para terminar, alguns alertas. Convém sempre descermos à Terra, porque há um momento ou outro em que o ego é polido. Vamos separar aquele médium que de repente recebe uma mensagem que é assinada por alguém que foi importante. Eu só recebo espíritos importantes e tal. Depois de repente sobe ali um pedestal e quanto maior é o trambolhão, não é? Convém ter sempre isto presente. Não creias que a faculdade mediúnica seja dada somente para a correção de uma ou duas pessoas. Não. O objetivo é mais alto, trata-se da humanidade. Mesmo que seja para o próprio tem essa ferramenta, tem que a disponibilizar. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Mais uma vez, como qualquer coisa. Não é? Por exemplo, este é considerado um bom exemplo, não é? O que é que ele disse? Um dos maiores, pelos vistos, até houve aquela votação no Brasil, foi considerada a segunda personalidade mais importante do Brasil do século XX. E ele diz assim, mas quem sou eu senão uma formiguinha das menores que anda pela terra cumprindo a sua obrigação? Perfeito? Bem sabes que a perfeição não existe na terra, sem o que não estarias nela. Diz, portanto, bom médium,
E já é muito, porque eles são muito raros. Médium perfeito seria aquele contra o qual os maus espíritos jamais usassem uma tentativa de enganá-lo. Mesmo estes expoentes máximos que nós conhecemos, como o Chico Xavier, Divaldo Franco, Raul Teixeira, tiveram montes de problemas. Montes. Divaldo teve uma opção durante 37 anos fortíssima. Ele nem à casa de banho podia ir, porque o espírito ia com ele também. Ele disse, nem aqui posso estar à vontade. Não é? Portanto, imaginem o que é preciso ser para descermos um bocadinho à terra, porque às vezes caímos nas ratoeiras porque tornámos-nos invigilantes. O melhor médium é aquele que, simpatizando somente com os bons espíritos, tem sido o menos enganado. O que é que somente simpatiza com os bons espíritos? O que está sempre aqui, não é? O que não tem momentos maus. Portanto, isto na Terra é quase impossível. São Jesus, São Jesus. Não é? Há alguns exemplos que roçaram uma predominância perfeita, mas roçaram-na. Mas tiveram os seus momentos, como é evidente. Os espíritos não têm dúvidas em dizer que o espírito mais perfeito que aqui esteve até hoje foi Jesus. Não tiveram dúvidas nenhumas em dizê-lo. Aliás, ele foi tão perfeito que teve de partir a história, antes dele e depois dele. Ele não coube na história. Ele partiu em duas, não é? Posto isto, se é que ainda alguém possa querer ignorar a sua mediunidade, a questão número 1 é esta. Queremos ser uma ponte ou uma parede? Não se esgotou o tema, ficou, quem sabe, ficaram sensibilizados para um dia frequentar informações, para estudarem mais a matéria, porque isto é fascinante. Tem pano para mangas e, como demos alguns exemplos, muito poucos, 2 ou 3, todas os pormenores e bocadinhos da nossa vida podem melhorar imenso se nos tornarmos médiuns educados. Eles muitas vezes querem nos ajudar, não conseguem, não é? Querem emprestar qualidade, querem nos abraçar e nós nem sentimos às vezes. Andamos a 200 a hora a correr de um lado para o outro, sempre envoltos nos pensamentos, vamos sempre pelo mesmo lado da rua, nunca olhamos mais alto do que o resto do chão, nunca olhamos para o céu, nunca nos abrimos, nunca nos libertamos. E há que estabelecer esta ponte. Tudo melhorará, tudo ficará mais intenso. Não é? As luzes, as cores, os sons, os pensamentos, as vibrações. E quando andamos por ela, às vezes temos que nos beliscar a ver se nós estamos ali. Há momentos que ficam quase, que alteram a própria velocidade do tempo. Consegue-se fazer isso. Agradeço a todos, agradeço à equipa espiritual ter protegido este espaço. Agradeço aos espíritos protetores que, durante este tempo, podem ficar lá fora a descansar. É dos poucos momentos do nosso dia que eles tiram férias. E desejo a todos uma boa semana, até 2 a 8 dias.